escritora Daiane Moreira e esse é o projeto Estudando a Obra Conexão Estranha. Sejam todos muito bem-vindos. O lugar escolhido para fazer esses vídeos é este aqui. Foi exatamente aqui em que Sophie nasceu, a personagem principal, da qual eu pretendo escrever outras obras literárias com ela. Mas Sophie não foi a única. Na obra Conexão Estranha, todos os personagens foram criados exatamente neste lugar. Entre eles, Maurício, Wallace, Ruben, Leandro, Flávia, Bianca e Neide. Neste projeto, eu trarei para vocês informações exclusivas e curiosidades em relação à criação dos capítulos de forma gratuita. Mas se você quiser adquirir o livro físico, é só acessar o site amazon.com.br e adquirir o seu exemplar. Vou deixar a descrição no link para vocês desse vídeo. Vamos começar então os estudos do capítulo de hoje. Leitura da obra Conexão Estranha, de minha autoria Daiane Moreira, capítulo 16, Últimas Reflexões. Naquele restante de noite, depois que o dia maltratou os sentimentos do gaúcho, Wallace decidiu ficar sozinho com suas reflexões, abalado com o rumo dos fatos. Sentado numa cadeira com pelego, buscava consolo bebendo seu chimarrão. O fogo aceso esquentava a chaleira, além de ser a única fonte de luz daquele ambiente. O Cusco Baruque dormia aquecido num sono profundo. A claridade das chamas valorizavam as proporções do corpo daquele homem, salientando a presença de Wallace no local. Mas o ronco da barra de chimarrão mostrou que a água dentro da cuia estava acabando. Nesse instante, o gaúcho fez uma pausa na bebida e falou para si mesmo. Como a superfície de um lago que esconde a profundidade, eles evitaram transparecer aquilo que mais almejam. Julguei ser conhecedor do caráter de cada um, por ter compartilhado a erva mate e os sorrisos. Mostrei minha vida, minha lida no campo, e até fiz do meu lar como se fosse a morada deles. E é assim que me retribuem? Fazem encontros escondidos, criam segredos pelas minhas costas. Tchê, quando foi que escolheram a intriga? Me explique em um instante exato que isto aconteceu. Qual dos meus atos de vontade foi capaz de converter a atitude deles em viventes tramposos? Será que a imagem, antes por mim admirada, chegou mesmo a existir? Ou teria sido só mais um truque, entre tantos outros que os meus olhos evitaram ver? E como restaurar confiança diante do acúmulo de decepções? Ainda pensando no que falou, o gaúcho retornou ao silêncio, mas inclinou-se e esticou o braço pegando a chaleira. Derramou a água quente dentro da cuia até enchê-la por completo e depois repousou a chaleira no chão, bem ao lado da cadeira onde permanecia sentado. Wallace tomou alguns goles de chimarrão, pensando na vida, até voltar a falar num desabafo. Mas que barbaridade! Minhas crenças nos amigos agora parecem tão distantes que, mesmo utilizando toda a força dos meus braços, eu não seria capaz de laçar a verdade
e trazê-la para perto de mim. Sinto-me como uma ovelha descarrada, que não deveria tentar prever o futuro, pois este não permite ser conduzido por nós. Bah! É até capaz do futuro mudar e se tornar imprevisível, só para puxar-nos pelo cabresto de volta à realidade. E eu ainda tenho que descobrir em qual deles deixarei de confiar. Buscando refúgio entre os coles de chimarrão, com um líquido quente e amargo deslizando pela garganta, a solução surgiu, parecendo ser a única possível. Após acalmar a alma com alguns goles da bebida, Wallace respondeu o que faria. Me deixando levar pelos pensamentos, sei que nem tudo está perdido. Vejo uma traição prestes a ser anunciada, mas que ainda não se concretizou. O tempo é curto. Tentarei encontrar a saída dentro da cilada que eu mesmo fiz. As palavras calaram-se, permanecendo apenas o som da centelha do fogo consumindo a lenha e a respiração do Cusco Baruch, que ainda dormia sem mudar de posição. Aos que possuem o livro físico, essas são as informações no rodapé. Número 1. Caúcho. Pessoa que nasce no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Número 2. Cusco. O mesmo que cão, cachorro. Número 4. Che ou pá. Vale para quase tudo. Surpresa, aprovação, rejeição, etc. Número 7. Mas que barbaridade. Expressão de espanto. Número 23. Cabresto. O cabresto é colocado ao redor do pescoço do animal e serve para conduzir o cavalo. 51. Chimarrão. Bebida produzida pela infusão da planta erva-mate moída com água quente de aproximadamente 70 graus Celsius, que se toma numa cuia com uma bomba. Parece um canudinho de metal. 52. Transparecer. É o mesmo que ser transparente, possível enxergar. Número 53. Almejam. Significa desejam. E número 54. Viventes tramposos. São pessoas traiçoeiras. Esse capítulo ele foi escrito durante a pandemia de Covid-19. Graças a Deus e com os cuidados redobrados, eu e minha mãe ficamos saudáveis, não pegamos Covid. Mas foi um período muito difícil a todos e que realmente fez com que todo mundo fizesse uma reflexão, o motivo do qual eu fiz esse capítulo. Os capítulos ao longo da obra literária, eles não foram escritos na sequência. Eu escrevia conforme a inspiração e depois, quando tinha uma quantidade grande, eu selecionava os que iriam entrar no livro e os que não iriam entrar. E também decidia em que lugar estariam. Esse capítulo ele foi escrito em 2019 e para registrar simbolicamente esse período da Covid, nessa época era alertado constantemente em relação aos cuidados que a população tinha que ter. O chimarrão é uma bebida típica do nosso estado, tomado em conjunto. As pessoas se reúnem para tomar. E era avisado para não fazer isso,
O chimarrão deveria ser tomado individualmente para não aumentar as chances de contágio. Então, ao longo dessa história inteira, ao longo da ópera literária, o único momento em que o chimarrão aparece é neste capítulo, onde o gaúcho toma, sozinho, simbolicamente numa espécie de isolamento social, o chimarrão, pensando sobre a vida. Mas eu também quis destacar a beleza da vida, as coisas que são importantes. Por isso, eu também homenageei nesse mesmo capítulo, de uma forma estrutural, um período da minha adolescência onde eu gostava muito de escrever poemas e poesias. Com o passar do tempo, muitos dos poemas e das poesias que eu fazia naquela época se perderam. Mas eu conservo dentro de minha experiência e o sentimento forte que tenho, que eu gosto muito de colocar, de transmitir através das palavras, no meu modo de escrever. Então, ele é diferente. A forma de escrever e de citar as situações, as reflexões, são diferentes dos outros capítulos. Então, esse capítulo, ele traz esse lado, não literalmente, mas inspirado nos poemas e poesias. Ele também é um capítulo onde tem mais destaque, mesmo as mais simples situações com o embelezamento, mostrando realmente como a vida é bela, como as situações são importantes, a beleza de estarmos aqui, de ter as experiências, de poder amar, de poder viver, de poder ver, de poder experimentar momentos tão importantes. E não esqueça de deixar a sua curtida na página, compartilhe este vídeo e ative o sininho para receber notificações. Adquira o livro físico Conexão Estranha no site amazon.com.br.